fora de tela, olha, os títulos e vices dos treinadores em torneios de mata-mata, aí considerando, obviamente, fora de Corinthians e Flamengo, né? O Vitor Pereira tem 2 títulos da Supercopa de Portugal, uma Copa da Grécia e uma Supercopa da China. Vices de Supercopa da UEFA, Taça da Liga de Portugal, Copa da Turquia, Copa do Rei da Arábia Saudita. Já o Dorival Júnior tem 7 títulos de estadual em vários comandos aí, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Vice uma vez no Paulista, uma vez no Mineiro, uma vez no Supercopa do Brasil e uma vez na Copa do Brasil também. História os dois têm, né? Como tem esse confronto também. Vamos chamar então a Mari Pereira, que está lá na Neoquímica Arena, acompanhando o ambiente. E aquela discussão, Mari, também, que muitos torcedores têm nesse momento, se é a maior decisão da história da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem grandes confrontos, né? Decisivos. Mas essa, como é que você classificaria, hein, Mari? É a de maior expectativa? O que você está sentindo aí? Final de milhões, né? De milhões e final das multidões. Eu acho que sim, Bruno. Acho que não sei se acho que é um pouco injustiça falar que é a maior da história da Copa do Brasil, por respeito também às outras finais, né? As outras equipes que já disputaram esse título, mas acho que sim, é uma final para ficar para a história, tem tudo para ficar para a história, os momentos dos times, o momento que o futebol vive, eu acho que gera toda essa expectativa. Casa cheia nos 2 confrontos aqui em Itaquera, depois a volta no Maracanã. Esse ano de Copa do Mundo que pode ser especial, principalmente para o Pedro do Flamengo. Então acho que tem alguns elementos que fazem dessa decisão uma decisão histórica que provavelmente a gente vai falar sobre ela aí ao longo dos anos. Agora a gente vai ver se realmente dentro ali das 4 linhas, que é o que interessa, os times vão corresponder. Mas eu coloco sim como uma das principais finais da Copa do Brasil. É porque falar que é a maior da história, talvez acho que a gente esteja, não sei se contagiado assim pelo momento, né? Porque se você voltar, poxa, teve Flamengo e Vasco, teve um Cruzeiro e São Paulo uma vez que era uma expectativa danada, Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro ganhando do Palmeiras também, Flamengo, Corinthians e Grêmio. É muito mais pelo contexto do tamanho das torcidas, dos clubes e tal. Mas eu acho, por exemplo, se o Flamengo não tivesse na final da Libertadores, teria mais uma pitada ainda, entende? Teria mais Porque peso. acho que o torcedor do Flamengo, óbvio que ele está empolgado para essa decisão, mas não é o ano que vale nessa partida. Se valesse um ano, a vida para os dois nessa decisão, talvez, sabe? Não sei. Poderia ter uma pitadinha um pouco maior. Eu acho que é isso. A leitura é a maior final porque tem as 2 maiores torcidas. Aí, vamos voltar aqui à história de ontem, assim, quais são os critérios para definir a maior final. Mas é uma final, com certeza, que chama mais a atenção do público torcedor, né? Dessas torcidas gigantescas que tem Flamengo e Corinthians no Brasil inteiro. Então, vai com certeza ter uma enorme repercussão, uma enorme audiência, isso tudo conta. Ela é a mais midiática. Pronto, acho que é uma boa decisão, uma boa definição. Porque a maior, a gente vai ver dentro do campo. No meu critério, quais foram os melhores jogos e tal. Então, ela não aconteceu, pode ser que ela venha a ser. É a famosa final do engajamento esse ano. Essa engaja. É final do engajamento, não é? Essa aí, isso aí. Porque outras foram decididas assim no último suspiro, aquele Cruzeiro e São Paulo. Sim. O Palmeiras e Cruzeiro também. Final dos antes também, né? Também. Dos antes também é uma boa, né, Marra? A Copa do Brasil tem uma característica, né? A Copa do Brasil tem uma característica que ao longo do tempo e depois nos últimos anos, com as mudanças até de regra, né? De regulamento, ela era mais a Copa do inusitado. A Copa do Paulista de Jundiaí, do Criciúma, de Juventude, do Santo André. Estou falando de quem chegou, mas era também a do 15 de Campo Bom, era também a do Cícero Ramalho, fazendo gol contra o Vasco. Brasiliense. Do Brasiliense. Isso. Mas com a mudança na configuração de disputa, eu acho que cada vez mais a gente vai falar. Essa é a principal Copa? Essa é, porque as grandes, enormes camisas, elas estão chegando com muito mais frequência à final. Mas vai perguntar para o torcedor do Santo André se a de hoje é a maior. Porque isso vai muito com o que ele quer, com o torcedor dele. Agora, a sua definição, para mim, ela é perfeita. Bruno Vicari, pai Vicari, para a alegria de Mariana Spinelli. Ela é a decisão
midiática. Ela é das duas grandes torcidas do futebol brasileiro, das duas maiores cidades do futebol brasileiro. Então acaba que atrai isso mesmo. Tá, beleza. Tem um contexto enorme, vou jogar para Mari Pereira essa. Tem um contexto enorme, são 2 clubes gigantes, 2 torcidas enormes, expectativa muito alta, mas a gente já viu eles se encarando em Libertadores também, que era um baita de um encontro e nessa temporada. Aí eu tava conversando, assim, na redação e tal, e Mari, porque, assim, a gente viu um Corinthians que a gente falava muito até aqui no Sport Center. Ah, o Corinthians, naquele jogo da Libertadores, se o William estiver bem, ele pode ser um cara decisivo, um cara que pode mudar a partida e tal. Não aconteceu e não tem mais o William. Hoje, quando a gente fala assim, se o Renato Augusto estiver bem, o Corinthians tem uma grande chance. É mais confiável hoje para o torcedor do Corinthians, ele respira mais tranquilo pensando assim, caramba, ufa, a gente depende do Renato Augusto que entrega em mais nível, né, com mais frequência, ou fica assim, meu Deus do céu, não sei. Agora dá mais confiança quando o cara é o Renato Augusto? Sim, Mari, mas eu não sei te dizer se o cara é o Renato Augusto do Corinthians hoje, porque eu acho que esse Corinthians, ele conseguiu alguns caras das partidas de Libertadores contra o Flamengo para cá. Porque, por exemplo, se a gente volta nos 2 jogos, o Roger Guedes, por exemplo, não foi titular em nenhum dos 2, saiu do banco de reservas. Teve a lesão do Maicon, se você vê a zaga, era Bruno Mendes que foi expulso no jogo da volta. Então, assim, muita coisa mudou, inclusive entre os 11 titulares do Corinthians. Eu acho que é diferente. Para mim, o que fica muito parecido é a força do Flamengo. O Flamengo forte dessa Libertadores que eliminou o Corinthians é o Flamengo forte dessa Copa do Brasil, porque no jogo da volta, o único gol lá no Maracanã aconteceu de uma jogada de Arrascaeta para Pedro. Então, assim, é o Flamengo que a gente está acostumado a ver quando o Dorival assume. Então, para mim, quem mudou mais foi o Corinthians. Quem ganhou mais com esse tempo e encurtou a distância do favoritismo foi o Corinthians. É só a gente olhar para a equipe que entrou nas partidas, as equipes que entraram nas partidas, e aqui possivelmente entra na de hoje. E se tudo der certo, claro, né? Lesões, etc., aqui provavelmente entre no jogo da volta. Mas eu acho que é Renato Augusto hoje, é Yuri Alberto, é Roger Guedes, é o envolvimento ali entre os jogadores da frente, é a entrada do Fausto Vera, que entrou muito bem para dar uma proteção à zaga e também uma qualidade na saída de bola. Então acho que algumas coisas mudaram, principalmente para esse Corinthians. Porque, por outro lado, o Flamengo não piorou também. A gente pode falar que o Flamengo melhorou ou piorou, é o mesmo Flamengo, não é? É o mesmo o que vocês Flamengo, acham? É o mesmo Flamengo e... De alto nível. E relembrando o que o Eugênio falou na primeira hora, é o mesmo Flamengo com todos os olhos em decisão. Ou seja, é mais perigoso ainda, né? Sim. Mas eu concordo com a Mari. Antes era mais fácil a gente pensar em um personagem. Por quê? Porque era menos coletivo e era mais o individual daquele cara vai resolver. O Corinthians hoje é melhor coletivamente. Eu acho que o Corinthians deu uns passos para frente. Uns não, vários passos para frente. Aí alguém pode contra-argumentar, mas jogando fora de casa, mas no Brasileiro. Cara, isso é uma final de campeonato. Esse é um momento de todo mundo estar muito concentrado, de não permitir que um olhe para outra coisa e não para o campo, sabe? Esse é um momento de máxima concentração do Corinthians também. Agora, sei lá, vou falar um negócio aqui. Fala. Eu acho que a gente também, não sei se o Eugênio vai concordar comigo, Mari, Marra, Bruno. Sim, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui de analisar, de criar cenários, também de entrar. O torcedor, ele entra na pilha, o torcedor de todos os lados. Mas assim, a gente não viu um Corinthians ainda que, caramba, vai destruir o Flamengo. Às vezes eu tenho medo da gente estar criando uma expectativa em cima de um Corinthians que a gente não viu. Concordo, e que a gente está esperando ele aparecer em uma decisão. A gente que está ele pode, imaginando, né? A gente está falando a maior final. Pode o Flamengo chegar lá e meter 2-0, 1-0 no Maracanã e... A gente já viu o Flamengo fazer isso várias vezes na temporada, né? Eu não sei o que é a gente tentando criar um clima do que o Corinthians pode. Óbvio que o torcedor, ele tá assim... É hoje que vai mostrar isso. E tomara que calhe a boca de todo mundo. Mas nesse momento, pra gente, é muito mais uma hipótese do que a gente imagina do que eu vi. Eu concordo em parte com o que você está colocando. Acho que o Corinthians... É um Corinthians melhor, mas não é esse Corinthians. Sim, ele deu sinais de evolução, mas repito o que falei aqui essa semana, eu não vi ele ainda ser um time consistente por 90 minutos, a não ser em algumas partidas específicas.
Então, a gente vai voltar a um jogo... Aquele jogo da volta contra o Atlético Goianiense é um jogo em que o time dá uma resposta muito grande. Já tinha feito isso contra o Santos, 2 jogos dentro da arena, da Neoquímica Arena. Né? E teve momentos em outros jogos, sabe? Um tempo aqui, um outro momento ali a colar. Não sei se isso é suficiente para a gente juntar essas peças e achar que vai fazer 180 minutos Até o jogo fortes contra o Fluminense não foi confortável pro Corinthians. própria Neoquímica. Mas foi uma grande atuação do Corinthians. Foi, mas assim, tem uma segurança da vitória nos minutos finais do jogo, né? Mas se você lembrou uma partida que tem um pouco a ver com a de hoje. Porque os momentos em que o Corinthians conseguiu incomodar o Flamengo no duelo da Libertadores foi quando ele conseguiu subir a marcação e não deixar que o Flamengo saísse do campo de defesa. Ali ele quase fez um gol no Maracanã, inclusive numa situação como essa. E foi o que ele fez contra o Fluminense na volta da Copa do Brasil na Arena. Eu acho que, especialmente aquele início de jogo do Corinthians, porque depois, ele, ao abrir o placar, ele muda a postura, ele espera e passa a jogar no contra-ataque. É uma outra situação. Mas se ele conseguir repetir contra o Flamengo, o primeiro tempo que fez contra o Fluminense, o primeiro tempo. Por isso que eu estou falando de momentos de jogos. O jogo contra o Inter, no Brasileiro, foi assim também. Momentos de jogos. Eu acho que ele tem uma condição de tentar abrir uma vantagem e aí, a partir daí, como fez contra o Fluminense, trabalhar a estratégia para o resto do jogo. Porque o segundo tempo não foi um bom segundo tempo do Corinthians. Ele vai resolver no final quando o Fluminense já está no desespero, tira tudo que é zagueiro ali atrás, aí ele faz 2 gols ali, um deles nos acréscimos, inclusive. Agora, é impressionante, né, Bruno, que a gente fala muito sobre o lado do Corinthians, porque eu acho que é o que tem mais cis, né? Se fizerem isso... E porque a gente fica esperando alguma coisa diferente do Vitor Pereira também. Agora, do lado, né, Mari, a gente acaba falando menos do Flamengo, porque o Flamengo a gente sabe quem é Arrascaeta, quem é Pedro, como é o Flamengo jogando no seu máximo, Gabigol. Qual o potencial do Gabigol. A gente fica muito em cima do Corinthians, que é o que tem lacunas ainda. O Flamengo a gente tem mais consciência do que a gente pode esperar numa decisão, né? Sim, é isso mesmo. E quando a gente fala desse elenco do Flamengo também, a gente não pode esquecer que é um grupo acostumado a decisões. O Gabriel, por exemplo, está chegando na sua 12ª final em 4 anos de Flamengo. Então tem tudo isso também. É um time que, com os anos, foi criado, um grupo criado para pegar a casca de decisões. Esse Corinthians não. Tem peças individuais, mas no coletivo, muita gente nova para chegar em decisões, inclusive com o próprio treinador, né? Assim como o Dorival. Mas o Vitor Pereira também. E o Vitor Pereira, quando ele chega no Corinthians, não tem esse peso e essa obrigação de chegar às finais. Ele não condiciona a permanência dele a títulos, né, no Corinthians. Tem questões familiares aí para ele resolver. O Dorival não. O Dorival, ele chega no Flamengo para salvar a temporada do Flamengo. E a temporada do Flamengo, ela só é considerada salva se chega em decisões. Por conta do investimento, por conta do valor desse elenco, por conta de tudo que a gente já falou. Então é um Flamengo com um trabalho mais consolidado, com um trabalho mais regular e atuações regulares. Por isso que não gera tanta dúvida, né? Não cria expectativas do o que será que a gente pode ver desse Flamengo. Vocês falam do Corinthians sobre, não vimos até agora uma partida do Corinthians que dê para falar, esse jogo é o jogo para espelhar e fazer contra o Flamengo. Flamengo a gente tem vários para dizer, se fizer assim contra o Corinthians, vai ganhar. Se fizer assim, repetir aquela partida que jogou contra tal, tem possibilidade de conquistar o título. Então, o Flamengo muito mais regular do que esse Corinthians atual. Bora pra tela, olha só. E se o Ramiro for o titular, hein? Um mapa de ações do jogador contra o Furacão. Ações com bola, 47, foi o 5º no seu elenco ali contra os seus companheiros. Duelos vencidos, 7, foi o 3º com o melhor número. 3º melhor número também em desarmes. 3º melhor número em bolas recuperadas. Em interceptações, foi o 2º melhor, comparando com seus companheiros de Corinthians. Vamos chamar então a Mari Pereira de novo, porque ela está lá em frente à Neoquímica Arena e está contando pra gente tudo o que acontece, a expectativa aí dos corintianos. Existe essa expectativa do Ramiro aparecer no time titular, Mari?
O zum começou a ser falado porque ele entrou, né, na partida contra o Atlético Paranaense. E aí, será que é uma possibilidade? E o Ramiro é um cara que o Vitor Pereira elogia por conta da entrega nos treinamentos e quando ele entra, quando ele é a opção do treinador. Então também aumenta um pouquinho esse burburinho. Olha, é uma opinião minha, tá? E assim, não é informação, é apenas uma opinião de que ele não entre com o Ramiro. Eu imagino que ele entre com os jogadores que ele testou nessa formação, que tem dado certo, porque o que acontece? A grande dúvida é justamente por esse lado direito, né? E assim, Adson, Mosquito, Ramiro muito mais defensivo, caindo um pouquinho para a direita, mas muito mais defensivo. Adson, canhoto, que joga por aquele lado, mas corta para dentro, dá uma mobilidade ali no setor, mais para o meio de campo. E o Mosquito que tem essa profundidade, tem o drible, assim como o Adson também. Então, assim, Ramiro, eu não acredito, mas pode ser uma opção do Vitor Pereira, se ele pensar em segurar um pouquinho, não se atacar tanto para o ataque nesta partida. Mas, na minha opinião, é o jogo para o Corinthians buscar o resultado, né? O Ramiro segura um pouquinho mais isso. Porque aí seria uma formação com 3 volantes, é isso? Tô tentando buscar aqui, porque foi nosso assunto ontem, né? Qual foi o dia que a gente estava aqui batendo papo e a gente já falou assim, eu acho que o Ramiro tem... Não, já faz tempo isso. Essa bola você cantou faz muito tempo. Tô tentando ver aqui, eu acho que foi no jogo contra o Inter. E aí me abriu aqui essa possibilidade de ver, sim, foi no jogo contra o Inter. O Ramiro, no empate em 2-2. O Ramiro, quando ele chega junto com o Vital, né? Ele volta junto com o Matheus Vital. Com o passar do tempo, ele vai sendo mais utilizado. Até mesmo no jogo do Maracanã, do Fluminense, a bola está entrando no gol do Roger Guedes, a bola está entrando, bate na trave e entra. Se ela bate na trave e sai, o Ramiro está dentro da pequena área para fazer o gol. É ele a imagem. Ele tem características defensivas acentuadas, mas ele no Grêmio, ele era o cara da escapatória pela ponta direita também, mas que perdia a bola e que voltava para marcar, fechava muito bem. Mas a velocidade pelo lado direito, em um dos Grêmios, tá? Tá. Em um dos Grêmios do Renato, 2017. Ele era um cara agudo pelo lado. Ele foi ganhando essa característica também, de poder jogar. Olha, ele também fechava bem ali, Isso. né, tal, mas... Mas, eu não sei qual era a sequência do raciocínio da Mari, mas eu e o Eugênio e o Zupac falamos isso no Melão, no Rolou Melão que está hoje, no podcast. É o jogo para o Corinthians ser menos preocupado defensivamente, não. Do Corinthians ser mais abusado. Foi o que a Mari falou, Mais né? ousado, É o jogo para buscar o resultado, não para um cara para segurar. Você vai tirar o Gustavo Silva, você vai tirar o Adson, você vai para colocar o Ramiro, ok, eu entendo. Você não quer também perder o primeiro jogo. Quer sobreviver. Mas eu espero que o Corinthians esteja pensando, eu quero ganhar o primeiro jogo e não quero perder o primeiro jogo. O Ramiro, entrar ou não, ele dá o tom do que o Corinthians está montando como estratégia, Mari Pereira? Mari, possivelmente. Eu tô com os meninos. Eu acho que é o jogo pro Corinthians buscar e não pro Corinthians esperar e estar pronto ali para os avanços do Flamengo. Obviamente, consegue montar isso, consegue estar preparado para quando o Flamengo avançar. Mas eu acho que é o jogo para buscar um pouquinho mais e aproveitar esse corredor na direita lá na frente. Falou, Eugênio, mais cedo, a luta de chão interessa ao Corinthians. Sim, acho que interessa. A mim parece uma alternativa bem interessante. Não sei como é que o Vitor Pereira analisa nesse momento a condição física e técnica ideal do Ramiro. Ele, no Grêmio citado pelo Marra, ele foi um ponto de equilíbrio, porque ele conseguia recompor bem e chegar ao ataque. Não sei se ele consegue fazer isso hoje com a mesma velocidade, a mesma força que fazia em 2017. Mas ele é um jogador que, 2 pontos, ele pode ajudar a recompor uma linha de meio campo, dando mais liberdade para o Roger Guedes atacar as costas do Rodinei pelo outro lado, né? E liberando também o Renato Augusto para ser um jogador um pouco mais próximo do Yuri Alberto. E ele pode também, em algum momento, ocupar um espaço liberando a subida do Fagner ao ataque.
Porque o Fagner vai muito bem, é uma das armas, historicamente falando, do Corinthians nesse aspecto. Então, ele dá taticamente duas alternativas muito interessantes. Eu só discordo da proposição de que o Corinthians tenha que sair para ganhar o jogo de qualquer forma hoje. Eu acho que o Corinthians não tem força para se lançar e querer ser totalmente dominante no jogo hoje contra o Flamengo. Ele correrá riscos enormes de perder por uma vantagem que ele não terá como buscar no jogo de volta. Eu acho que é um jogo de equilíbrio, não deixar de atacar, mas prestar muita atenção na defesa. Não, é que o de qualquer forma não foi falado, né? Assim, sair feito louco, o Corinthians não vai sair. Não, isso não. Mas a gente... Mas essa ideia de que precisa ganhar, precisa morder, eu acho que é com o pé atrás. Seria, por um lado, o ponto... Obviamente, né, Mari? Seria o ponto ideal. O Corinthians conseguiu uma vitória, mas a gente sabe também como essas decisões são sempre tensas e a gente sabe que para o Corinthians não é desconfortável e a torcida do Corinthians compreende quando o time joga defensivamente, Mariana. Sim. Eu acho que o negócio é o seguinte, saiu com resultado positivo, saiu vivo, ganhou segurando 1-1. É isso que importa no final das contas. Bom, aqui é o seguinte, a gente falou de protagonistas e caras que podem... Eu não autorizei ele sentar na minha cadeira. Você tem ciúme da cadeira? Sim, ela é minha. Daqui a pouco você volta lá, Mário. Só pra gente ficar aqui... o telefone aqui com o Pix aberto. Sério? Vai ter 40 centavos. Pessoal, a gente tem aqui a escalação do time do Corinthians, certo? Vamos tentar imaginar aqui 5 jogadores que podem ser os decisivos para o Corinthians. Aqui de baixo para cima, quem, assim, individualmente, tem mais peso em uma decisão como essa para a gente. Tem só o top 5. São só 5. Aqui tem 11, claro, os 11 titulares, mas a gente tem que pensar em 5, assim, de baixo para cima, de menos impacto para o de mais impacto. Claro, já são 5 com mais força, mas assim, para a gente pensar quem é o decisivo. Eu acho que assim, para tentar ajudar, eu acho que 4 a gente já tem que segurar aqui, que são Cássio, Renato Augusto, Balbuena, Roger Guedes e Yuri Alberto. E talvez o Balbuena. Então vamos ficar nesses 5? Já tá dado, Você É isso, mas é isso. Tá, Mas então é o isso? quinto é quem? É o Balbuena? mas eu não sei. Acho que pela velocidade do jogo, eu não afasto do Queiroz assim também. E Não. você, Eugênio? Cássio, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Gil. Gil e Balbuena são jogadores que decidem quem no que você ataque quer? também. Eu iria com o Eugênio no Gil pela bola aérea também. Mas o Balbuena também Balbuena, faz, mas é né? que o Gil tem inclusive, fé. no último jogo, fez o gol. É verdade. Então vamos de Balbuena? Balbuena? Gil Buena. Gil Buena. Tá, então em quinto. Em quinto, Balbuena. Balbu Ele Gil. ignorou a nossa opinião. Assim que funciona. Assim. Tudo bem. Tá, tudo bem, mas aqui é o Gil Bueno, Gil então Bueno. um dos dois zagueiros. Tá aí agora. É Yuri Alberto, é o Roger Guedes, Cássio. é o... Cássio eu colocaria como o segundo. ali. Cássio é mais pra cima, eu também acho. E o primeiro, para mim, seria o Renato. E você? Então vamos pôr aqui Acho que a gente pode pôr o Yuri Alberto. E olha, a gente não está falando do jogador que mudou o meio-campo do Corinthians, né? O Fausto Vera. É. Vai de Yuri? Yuri Ele é um Alberto jogo ou mais de Roger Guedes? sustentação do que exatamente de decidir, né? Mas ele mexe em todo mundo que está do lado dele. Então, mas sustenta. Yuri Alberto ou Roger Guedes na quarta colocação? 3, 2, 1. Roger Guedes. Yuri Alberto. Põe o Roger. Eu ia botar o Roger aqui. Então põe o Yuri. Vou botar, agora eu que vou bular o Yuri Guedes. sistema. Pronto. Aí acho que aí já vai o Roger. Isso. Né? Roger. Cássio. Bom, agora Cássio ou Renato Augusto? É, eu acho que Vocês isso. acham que o Renato Augusto pode ser mais decisivo Cássio. que o Para mim é Cássio? o mais Sim. decisivo, É? Renato. O Renato Augusto Eu iria mais? de Cassião em primeiro. Eu iria de Cássio em primeiro também. Mas tudo Vocês bem. estão com o poder na mão aí? Vocês estão do Não, lado mas vamos do deixar. Tem a caneta. Vai. Tem certeza? Vamos mandar? Ah, vamos mandar, vai. Não. Vamos dar carteirada. Porque, por que eu imagino? Eu acho que o Corinthians, eu acho que o Flamengo pode ser campeão sem que o Santos apareça. O Flamengo pode ser campeão sem que o Santos apareça. O Corinthians, se for campeão, o Cássio vai E aparecer. o Corinthians já foi campeão de título muito grande, com esse cara sendo o principal nome, não necessariamente o cara que faz o gol. Convencemos vocês ou não? Pra mim, Renato Augusto. É. A Mari Pereira tá com a Deixa a gente Mari ainda? Pereira desempatar, então. É vai. verdade, a gente tá em número ímpar. Mari Vocês já Pereira, colocaram o Cássio primeiro. quem que é mais decisivo? No seu top 1 aí, você coloca o Cássio Top 1. ou a Mari Pereira vai colocar o Renato como mais decisivo? Vou pegar no contexto aqui, vou botar o Renato, tá?
É, por isso que eles são os comentaristas e a gente... E a gente é apresentador. Então ficou o Renato Augusto em primeiro e o Cássio em segundo, tem então. corporativismo aqui também, vocês estão achando? Então Dá pra vamos ter que mudar? fazer... Como que faz isso? Será que só se eu clicar eu substituo? Pronto. Feito, tá bom? Aqui a Assim gente que vocês respeita. queriam? Agora, eu quero saber quantas meia hora a gente vai ter para fazer o próximo. Do Flamengo? É, já vai pensando aí na sua cabeça, tá? Porque ali também é só gente grande e pedreira, gente importante, né? Ô Mari, a gente tem falado muito o seguinte, o Corinthians melhorou, o Flamengo continua muito forte, mas o Corinthians realmente se ajustou. Mas assim, melhorou em que ponto exatamente para a gente ter essa confiança que é um time mais forte do que foi na Libertadores? Para mim melhorou no coletivo, tá? Melhorou na intensidade da partida. E assim, eu acho que quando o Vitor, na verdade, quando o Renato volta de lesão, porque para mim foi um ponto-chave, ele fica muito tempo afastado, vendo como tudo está acontecendo de fora. Ele é um cara muito envolvido nisso, né, na visão de jogo, gosta de estudar. Então, para mim, quando o Renato volta, o Corinthians ganha uma sobrevida. Porque aí sim é aquele Renato Augusto que é decisivo. Então, para mim, além de melhorar no coletivo e na intensidade da partida, que entra para disputar as partidas, a volta do Renato é um ponto importante. Mari Pereira, vou pegar aqui do outro lado do estúdio. Bom trabalho para você. Eu sei que você segue aqui na nossa programação também, participando do Sport Center e dos outros programas. Mas agora falamos muito do Corinthians. Agora é hora de falar também sobre o lado do rubro-negro do Flamengo. O Flamengo estará muito bem preparado. Eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados. Espero eu o Flamengo preparado para um momento como esse. Eu acho que todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação para que chegássemos não pode ser em vão. Vamos lá, até o fim, até a última bola. Vamos, todo mundo junto. Essa preparação ela não acontece de hoje para amanhã. Não será de terça para quarta-feira, entrando em campo na quarta, jogando dentro da arena do Corinthians. Não, ao contrário, ela vem sendo feita gradativamente, todos participando. Nós temos que continuar jogando dentro das nossas características, respeitando os nossos adversários, procurando o nosso melhor resultado. Eu acredito que tenhamos feito por onde e por merecer vivenciar um momento como esse. Eu espero que tudo se confirme dentro das nossas condições e caso tenhamos o merecimento para que finalizemos com sucesso. Vamos ver essa tela então, olha, quem corre mais risco de ficar fora da volta? Os jogadores do Flamengo que começam então a partida pendurados. Então a gente tem, bom, na defesa o Léo Pereira, no meio de campo o João Gomes, o Everton Ribeiro e o Gabigol. A média do Everton Ribeiro é menor, né? Nossa, como o Gabigol leva cartão, hein? Então, mas ele leva um cartão especial. Reclamação. Normalmente é por reclamação, normalmente pelo envolvimento com as coisas do jogo. Às vezes um cartão do João Gomes ou do Léo Pereira é quase que inevitável. Ou evitável se alguém bloquear antes. Também. Pode ser aí o próprio João Gomes protegendo o Léo Pereira ou o Everton Ribeiro protegendo o João Gomes ou o Léo Pereira. No caso do Gabigol, a maioria dos cartões é evitável. Tem sido assim. Mas eu não vou ser o cara que vai falar que ele não tem um trabalho sem a bola. Ele tem um trabalho sem a bola intenso. Só que o cartão que ele tem tomado não é o cartão que tem que matar essa jogada agora. Ele tem... Esse cartão passa batido. Porque esse cartão ele tem que tomar mesmo, é normal, o técnico não reclama, o torcedor... Porque é isso mesmo, tem que matar essa jogada aí, não dá para progredir. E ele tem feito isso. Só que ele tem feito mais em desarme mesmo, né? E acompanhando, fazendo sombra e tal. Muitas vezes pelo lado. Mas o cartão que ele tem tomado é o evitável. Mas era isso que eu ia falar. Vou até jogar também para a Mari Pereira, que está aqui com a gente, né, participando, que eu meio que despedi, mas ela segue aqui no nosso papo, né? Eu sou péssima para acompanhar o roteiro. Mas, Mari Pereira, porque é isso, se o do Gabigol é o cara que mais toma, ali a média dele é menor, mas o cartão é mais evitável, é onde
o Flamengo já tem uma segurança de assim, só não toma se não quer, né? O Gabigol, ele consegue estar no segundo jogo passando muito por ele. Óbvio que alguma coisa no jogo pode acontecer, ele dá Ou o Corinthians aproveitar isso. Ou o Corinthians aproveitar isso, mas em tese, assim, na teoria, quando você pega a maioria, é um cartão que você olha pro Gabigol e fala, Gabigol, antes do jogo dá pra gente não correr esse risco, certo? Vamos embora pra partida? Fechou. Vamos estar no segundo jogo? Entendeu? Tá tudo bem? É assim, né, Mari? Meio que despediu, não, né, Mari? Você fechou a porta da sua casa na minha cara, mas tudo bem. Eu entendo que você está brava por estar trabalhando hoje. Tá tudo bem, tá? Eu entendo. É isso, é aquela conversa, né? Estamos entendidos, Gabriel? Mas assim, é o combo, tá? Pra mim, é personalidade dele, faz parte do jogador. Muitas vezes não tem o que fazer no sentido de segurá-lo, porque quando vai falar, ele já falou mais alguma coisa, já tomou o cartão e aí a coisa já foi escrita, né? Eu acho que sim, o dele é o mais evitável. É um jogador importante, não é o que está sendo decisivo no Flamengo. Passa mais essa decisão por Arrascaeta e Pedro, né? Mas eu acho que sim. Segura um pouquinho o Gabriel, a personalidade, o Corinthians vai se aproveitar disso. Agora, João Gomes, aí já é difícil, né? Porque ele filtra. Para o Léo não tomar, passa por ele antes. Mas aí, a gente já tá posicionado aqui pra fazer mais um touch aqui da final. Mas só ouvir o Eugênio, porque assim, ao mesmo tempo que o Gabriel é o cara que você mais pode evitar, o Gabriel tem sido um dos caras mais importantes pro Flamengo voltar pra essa noção, pra voltar pra final. Mais do que cartão, ele faz gol. Não, e o Flamengo estar na decisão passou muito pela oratória do Gabriel. Também, é verdade. Do clima que ele criou, de como ele tem sido importante pra... Quando ele falou que o Atlético ia encontrar o que era o inferno, né? Ali ele dá o estalo no Flamengo pro resto da Copa do Brasil. E o Gabigol se alimenta disso. Isso. A energia que ele consegue colocar na execução das jogadas vem da mesma energia que às vezes esbarra por um excesso de reclamação, de uma jogada um pouco mais ríspida, mas ele tem que aprender a lidar, a equilibrar essas energias para concentrá-las no positivo que ele pode dar para o time. Quanto aos cartões, assim, os mais aceitáveis são os jogadores de defesa, especialmente Léo Pereira, que muitas vezes é o último cara da jogada. Ele tem que parar a jogada. Lá na frente é muito menos importante. Bom, aqui vamos escolher os 5, então, jogadores que podem decidir o confronto para o Flamengo. Oi? Polêmica. Eu acho que 3 a gente tem que salvar para deixar mais para cima, pelo menos, né? O Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro. No Corinthians, a gente colocou entre os 5, 2 defensores, o Balbuena e o Cássio. A gente vai colocar algum defensor aqui? Para mim, né? Se vocês considerarem que o João Gomes é um defensor, para mim ele é um dos 5. Mari Pereira concordou ali, a gente está dando uma olhada no nosso LED, Mari Pereira tá junto, é isso, né? O João Gomes entra nessa conta aí também para você, né, Mari? Sim, João Gomes entra. Eugênio? O meu critério é parecido com o que eu usei para o Fausto Vera. Eu acho que ele é um jogador muito importante, mas o decisivo para mim é o que atua no momento ali de ou evitar o gol ou de marcar um gol. Eu acho que o jogador da função deles ali é um jogador mais de ajudar a defender, ajudar a atacar, mas não decidir exatamente a jogada. Por isso eu não coloco. Eu coloco o Everton Ribeiro à frente dele, por exemplo. O São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que a gente pode pôr o João Gomes aqui na 5ª posição. Que são isso. Foi ele o cara do gol contra o São Paulo. Tá. Mas você também não colocaria Davi Luiz, Léo Pereira? Não. Não, tá. Então tá um bom lugar aí. Agora, a gente não vai colocar o Santos como fator decisivo pro Flamengo? Não, né? Não. A gente vai colocar o Rodinei? Eu colocaria. Colocaria, Eugênio? Sim. Positivamente ou negativamente? Então, nos dois aspectos. Porque ofensivamente ele é decisivo para o Flamengo. Se o Flamengo chegou onde chegou na Copa do Brasil, partiu daquele cruzamento que ele fez para o gol de bicicleta do Pedro. Verdade. Ele é o único jogador do elenco do Flamengo que faz jogada de linha de fundo. Ninguém mais faz. E o gol contra o Atlético sai do passe dele, né? Sim. É esse, né? É isso que eu estou falando. Tá, mas... o gol do Lázaro também. É, do Lázaro. Os dois. E agora, por outro lado, ele pode ser decisivo negativamente, deixando espaço nas costas. Então, para mim, ele é decisivo. Quem que você colocaria aqui na 4ª posição, Marra? Eu acho que pode ser o Rodinei, mas a gente vai ter um sério problema daí pra frente. Então, porque aí é o seguinte, se a gente colocar o Rodinei aqui, Mari Pereira, a gente não vai colocar o Everton Ribeiro. É por isso que eu não colocaria o João Gomes.
Pois é, e não tem como, né? Aí é vítima de um elenco muito qualificado. Mas eu, por enquanto, estou acompanhando os amigos, tá? João Gomes, Rodinei. Eu já tenho definido os meus 3 também, mas eu vou esperar vocês. Então, a gente vai pôr o Rodinei. Por isso que eu falei que a gente fáceis. precisava de uma meia... Não, mas os 3 últimos são fáceis, mas o posicionamento peraí. é diferente. Cadê o Rodinei? Tá aqui. posicionamento Vai, do Mari. cabelo ali. Tá bom. Bom, agora então a gente tem 3 vagas aqui entre Pedro, Gabigol e Arrascaeta, certo? Como é que você sabe? Chutei. É isso mesmo. Eu tenho um feeling. Pra mim Eu acho que eu é nasci isso. pra isso. Eu tenho um certo sentimento. Então, em terceiro lugar vai quem? Gabigol. Gabigol, Eugênio? Mari Pereira concordou. Sim. Eu colocaria o Gabigol mais pra cima. Mário Marra, não. Não. Quem que você coloca, Mari? Eu coloco o Gabigol. Coloca também? Eu ia com o Marra mais pra cima. Mais pra cima mesmo, hein? É. Eu Pra mim, o colocaria Gabigol- mais pra cima, lá em o cima. Gabigol é o mais decisivo do jogo. Eu Não, também pra mim é acho. Arrascaeta. Pra mim era o único que a gente ia concordar. O Gabigol faz gol em toda a final. Mas o Arrascaeta, se ele... É final, Não. gente. É decisão. Pra mim é Arrascaeta. Gabigol. Até nas finais que o Flamengo perde, o Gabigol faz gol. Mas quando o Flamengo ganha, passa pelo pé do Arrascaeta também. E pelo gol do Gabigol. Mas precisa ter o Arrascaeta também. Precisa ter o Não Gabigol. precisa... Às vezes não tem o Gabigol, mas tem o Arrascaeta e o Pedro. Que final que não teve o Gabigol? Não, jogo decisivo. Jogo importante. Toda final tem o Gabigol. 42 minutos, 44, né? Contra o River. O jogo tava 1 a 0. Tudo bem, mas é o que eu acho. O Flamengo já ganhou os jogos sem o Gabigol aparecer, mas Tá. muito quando o Flamengo ganha, passa o Arrascaeta. Mas Marra, a gente perdeu essa, Não, infelizmente. perdeu. Contra o eu Corinthians foi perdi. assim. Não é, Mari Pereira? Eu perdi de goleada. Não, eu tô pra com mim, você. o Gabigol, perdemos, né? Pra mim, o Gabigol era o número 1. Mari Pereira, tá comigo, né? Tá, então é o seguinte. Na lata, Tô e não abro. quem é o número 1? É o Pedro ou é o Arrascaeta? Arrascaeta. Pra você, Eugênio. Pedro. Marra. Não, pra mim seria Gabigol, Arrascaeta, Pedro. Então é Arrascaeta pro Marra. Pra você, Mari Mari? Pereira. Pra mim é Arrascaeta, Pedro e Gabigol, de cima pra baixo. Então Arrascaeta União das ganhou. Mares. Tá bom. Então vai, Marra. Então, cadê? Aqui, ó. Vai. Tchim. E o Pedro. Pedro aqui. Pra mim é isso. Eu colocaria o Everton Ribeiro ali. né? Agora, Tá o bom. torcedor do Flamengo, ele vê a nossa confusão aqui, esse time 100% sem entrosamento, e ele fica feliz, porque fala assim, cara, eles estão disputando pra ver quem que é Não, e o Everton Ribeiro nem tá. o mais decisivo. É muito de boa. Mari Pereira, obrigado, viu? Até mais. Boa sequência de trabalho pra você aí na Neoquímica Arena. Ela vai ter que Um almoçar beijo, também. amigos. Até. Ela vai agora. Vai Vai almoçar agora? Vai liberar. Bom apetite. A gente também, Marra. A gente também. Bom, vamos então. Já deu a nossa hora? Deu? Deu, então vamos embora. Sport Center amanhã, 11 horas da manhã, volta. Então a gente já sabendo metade dessa história da decisão da Copa do Brasil. Mas aí, só eu e Marimar. Sim, estaremos aqui. Os dois têm uma folguinha de feriado que às vezes merecem. Eu e o Eugênio voltaremos na segunda-feira. O Eugênio vai nos representar no final de semana aí pra ganhar um samba. Na São Clemente. E hoje tá no linha, né? No linha mais tarde, Pós-jogo. depois do jogo. Beleza. Amanhã, 11 quando da manhã. acabar o jogo, a linha de passe, hein? E amanhã, 11 da manhã com a gente. Tchau, Beijo. pessoal.